Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um vídeo da nossa série onde pintamos esse nosso carro que eu não faço a mínima ideia que seja, mas é um daqueles genéricos da Steel Cars, certo? Primeiro de tudo, antes da gente ir para o que vamos fazer, né? Vamos tirar o mascaramento e ver como ficou esse carro. Porque a questão do mascaramento, eu percebi que eu errei em algumas coisas na hora de mascarar. Vai interferir muito no final? Eu espero que não. Mas a gente vai saber em breve. Na verdade, vai interferir no final, sim. Mas eu vou explicar quando eu terminar. Verdade seja dita. Quando eu terminar, eu explico. Mascaramento aqui. Tá um pouquinho pesado. Mas eu não vou forçar. Mas graças a camada de verniz que eu passei, a tinta não está arrancando, porque pegou e pegou muito bem. Aqui. Aconteceu um probleminha. Por algum motivo, a pintura branca, vermelha daqui manchou aqui. Então eu vou ter que corrigir isso. Vamos colocar de volta aqui na base. Isso não é um problema muito grande. Eu boto a pressão bem baixinha e dá para passar aqui a tinta branca com zero problemas. Posso também passar com o pincel, certo? Diluo ela um pouquinho e passo ela com o pincel, que também não vamos ter problema nenhum. Mas deixe, e que eu, por sinal, eu posso até fazer isso agora, já que ele não vai ter correção nenhuma. Nenhuma correção assim, ó, expressiva. Mas eu não vou usar essa tinta aqui que tá precisa preparar. Eu vou usar direto essa tinta diluída, esse branco diluído. Mas vamos lá. Qual é o problema aqui até agora? Tirando umas pequenas falhas aqui que eu ainda precisei, deu uma escorrida de leve para dentro, não teve muito problema. Mas eu achei que o vermelho ele tá muito escuro. Por causa de que? Duas gotas só. Pronto. Por causa de que ele tá muito escuro? Porque eu passei ele por cima de uma camada azul. E ele ficou bastante escuro. Talvez eu tivesse passado, talvez tivesse sido melhor se eu tivesse passado por cima de uma camada, eu tivesse passado uma camada branca primeiro e depois eu tivesse passado uma camada vermelha.
talvez tivesse ficado um pouco menos aparente. Aí o que é que eu vou fazer? Estou usando o pano errado. O pano para limpar pincel é este. Então assim, ele ficou um pouco escuro, mas não acho que seja problemático no final das contas. Mas poderia ter ficado só um pouquinho melhor. Acontece, mas merda. Preciso do... Tenho 2 potes aqui. Preciso de pote não. Só pegar um e tirar. Bem, eu não... O bom é que, como eles dois, eles estão com a mesma tonalidade de tinta. Esse branco que eu tô passando foi o branco que eu usei para pintar ele não vai deixar manchas, que nem quando eu pintava com um branco e depois ia corrigir com um branco da Acrylex. Certo? Não vai ficar manchado. O que é muito bom, né? E eu posso carregar bastante nele, que também não vai ter problema nenhum. Isso é que eu ando gostando muito de trabalhar com a tinta à base de água. Pronto. Nem parece que estava manchado antes, o que é muito bom. Ok. Vamos deixar ele aqui de lado. E vamos trabalhar nas outras tintas. Nas outras partes, na verdade. Outras tintas não. Nas outras partes. Bem. Nossa, tem tinta demais aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu disse a vocês que eu ia pintar esse vidro de azul. E eu vou usar o mesmo azul turquesa que eu estava usando no outro carro. Eu vou pegar uma gota dele, diluir ele um pouco mais para fazer um wash preto, para colocar nos recessos. E eu vou passar uma camada de primer, certo? Desse primer mesmo. Nele, para eu poder ter uma base, porque eu quero pintar a base desse carro de preto. Então, essa base ela não precisa ser muito espessa e nem muito visível, porque ela vai ficar só, como ela vai ficar na parte de baixo, vamos dizer assim, dá para dar uma enrolada. Então só vou passar uma camada só, bem de leve, sem muitos... Sem nada muito espalhafatoso.
É só para passar uma camada de primer, para ele pegar uma aderência, a tinta pegar mais facilmente. Aí assim, ó, vamos passar um pouquinho aqui do lado. E a gente vai fazer aos poucos. Como eu disse, é só uma camada de primer leve para pegar uma aderência da tinta que eu vou passar. Então, pronto. Só isso mesmo. Não é preciso, eu não preciso passar muita coisa aqui, porque, como eu disse, não é, eu só quero passar, eu só quero que a camada preta, a primeira camada preta de tinta, pegue sem problemas. E essa camada que eu tô passando aqui é mais do que suficiente, pelo menos eu espero, para que essa camada de tinta pegue. Pronto. Aí, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer, enquanto isso aqui dá uma secada de leve, eu vou pegar um pouco de água, porque eu preciso realmente de água. Pronto. Agora a gente vai fazer alguns detalhes nesse carro. Detalhes pequenos que eu vou fazer. Como o carro é todo branco, deixa eu pegar o meu óculos lupa. Como o carro é todo branco, eu quero fazer o interior dele branco. E eu fazendo o interior dele branco, quando a gente olhar por dentro do espelho, eu quero que o pessoal veja que ele tem essa parte interna branca. Como ninguém vai sair tirando
ninguém vai sair desmontando ele. Então, talvez eu não precise de tanta preocupação nos detalhes. Mas também a gente não vai fazer de qualquer jeito, né? Aí, como sempre, acertando a cabeça na câmera. E eu quero que fique só a parte da frente pintada. A parte de trás não. Eu acho que o meu pincel ele tá começando a chegar. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Ele tá começando a chegar no fim. Foi muito difícil encontrar pincéis assim bons para poder trabalhar com isso. E o mais interessante, esse pincel aqui é pincel para pintura de unha. Por isso que eu encontrei ele tão fininho. Eu não estava encontrando pincéis para hobby tão finos. Merda. Tem que pegar o outro pincel para tirar isso. Pincel de correção, que toda vez eu esqueço de pegar. Pronto. Então assim, ó, esse pincel que eu estou usando aqui, ele não é um pincel para pintura de miniaturas. É um pincel para pintura de unhas. Então, assim, tudo bem, eu nunca comprei. Eu nunca comprei um pincel. Deixa eu tirar isso daqui para eu não secar a tinta.
eu nunca comprei um pincel exclusivo para o hobby de pintura de miniaturas. Então não posso, que horas? Já faz 20 minutos que eu tô pintando, viu? Então assim, eu não posso falar muito se esse pincel é recomendável ou não num lugar de pincel para o hobby. Mas assim, me serviu, está me servindo muito bem. Está me servindo muito bem. Vamos lá. Mas, como é mesmo dito, pincel não é eterno. Você, de tempos em tempos, você tem que trocar de pincéis. E esse daqui já tá chegando. Opa! Merda. Tá. Ok. Pronto. Vamos voltar. Continuando. Agora, qual é o número desse pincel? Eu não faço a mínima ideia. Eu sei que eu procurei na Shopee pincel para unha, encontrei uns joguinhos bem baratos e estou usando. O interior tá pronto. Só quero o banco da frente mesmo. Eu poderia pintar os bancos de trás, mas
Vamos passar uma tinta de leve no banco de trás também. Mas eu vou usar o pincel maior para dar uma acelerada. Muito alto. Não vou passar muito não, só vou passar uma camada. Mas uma camada bem espessa. Acho que foi espessa demais, mas tudo bem, a gente vê se a gente dá um jeito. Eita, fora da câmera de novo. Eita! Pronto. Pronto. Esse é pra você. Esse é pra você. Eita merda. E esse é para você. Eita, que hoje eu tô acertando a cabeça em todo lugar, viu? Então, vamos organizar aqui. Isso aqui eu não vou usar mais. Isso daqui eu vou pintar de preto. Isso daqui eu vou usar daqui a pouco. Isso daqui eu vou fazer a limpeza. E como eu fiz... esse daqui vai ser bem o chatinho. Eu vou começar fazendo esse daqui. O bom é que eu vou começar com azul. E como eu vou pintar isso de preto, eu não vou precisar limpar o aerógrafo. Então, vai dar para eu acelerar um pouquinho nisso. Fazer uma pintura em duas partes. Vou pintar a parte de trás, depois a parte da frente. Coloquei pouca tinta. Coloquei só 5 gotas. Como ele tá soltando tinta sozinho, eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou começar com aquela camada esvoaçada de tinta.
Uau! Eita, que hoje é o dia de eu acertar a cabeça Hoje é o dia de acertar a cabeça no microfone, não na câmera. Se vocês escutarem um barulho muito grande, é a minha mãe chegando e os cachorros ficando agitados. Eita, que foi? Tô ocupado! Tô ocupado! Não ficou bom. Eu vou ter que tirar essa tinta. Por quê? Eita. Porque ela não tá ficando transparente. Se ela não tá ficando transparente, não vai servir para o que eu quero. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte aqui no vídeo. Vou limpar ele, porque estão me chamando lá embaixo. E daqui a pouco eu venho pra gente terminar isso daqui.